Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Governo do Estado garante vacinação antecipada para crianças contra H1N1. Iniciado na capital, reforço de limpeza do transporte coletivo para combater doenças respiratórias. Com obras aceleradas, deve ficar pronto até o final do mês, hospital que vai receber pacientes com suspeita de infecção por coronavírus. E ainda, a INSS suspende prova de vida de beneficiários e restringe atendimentos em unidades. O Jornal da Difusora já está no ar. Começou a ser realizado na tarde de hoje o reforço na higienização dos ônibus que circulam aqui na capital. A medida faz parte de um dos itens do decreto do prefeito de São Luís de combate ao novo coronavírus. Essa empresa conta com aproximadamente 130 ônibus. A limpeza interna desses veículos já é feita diariamente pela equipe de manutenção. Os trabalhos se concentram principalmente na higienização dos corrimãos e barras de apoio, em que os passageiros acabam tendo contato direto. O que a gente está fazendo é intensificar serviço de higienização, né? Nós estamos acatando recomendações tanto da OMS, quanto do Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde do Estado e do município de São Luís. E no sentido de prevenir, né, de prevenção, porque não há até o momento qualquer caso de Covid-19 confirmado, mas, como diz aquele ditado, né, é melhor prevenir do que remediar. Na tarde desta quarta-feira, motoristas e cobradores conversaram com os representantes da empresa, que explicaram as medidas que já estão sendo adotadas como forma de garantir a segurança e o mínimo possível de transmissão por vírus dentro dos coletivos. O que já se sabe é que a higienização dos ônibus será intensificada. A partir da próxima segunda-feira, essa limpeza nos coletivos também deverá acontecer nos 5 terminais de integração da capital. A expectativa é que cada ônibus que circula por São Luís seja higienizado pelo menos uma vez entre uma viagem e outra. Está sempre lavando as mãos com água e sabão, utilizar o álcool em gel quando não for possível lavar as mãos com água e sabão. Evitar ao máximo esse contato com os balaústres, né, são aquelas barras de apoio dos ônibus, e caso esteja resfriado, esteja gripado, usar máscaras para evitar de transmitir isso para terceiros. E a Secretaria de Estado da Saúde conseguiu, junto ao governo federal, antecipar a vacinação de crianças de 0 a 6 anos incompletos contra o H1N1. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 2 mortes sob suspeita de infecção pelo vírus H1N1 estão sendo investigadas no momento no Maranhão. Apesar disso, de acordo com o levantamento do Departamento de Epidemiologia, o número de ocorrências apresentou redução este ano. A partir da próxima segunda-feira, os postos de saúde vão dar início à campanha de vacinação contra a influenza, que inclui o H1N1. As crianças menores de 5 anos, de 6 meses, a menor de 6, que até 5 anos, antes de completar 6, têm direito de se vacinar. As grávidas, que foi uma faixa etária que sofreu muito na pandemia do H1N1, tem uma faixa etária importante que está coberta com a vacina. Os idosos, né, que de 60 anos ou mais e agora incluídos os de 55 a 59 anos. A vacinação do grupo, que inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, teve o início antecipado graças a um pedido do secretário de Saúde do Estado, por meio deste ofício encaminhado ao Ministério da Saúde. Desde a semana passada, a gente já conversava com o Ministério sobre a antecipação da vacinação do grupo de risco das crianças, porque havia na nossa curva, e aí nosso boletim epidemiológico já mostrava isso, estava tendo uma ascendência de número de casos em relação aos anos anteriores. Então nós já estávamos em tratativa com o Ministério, protocolamos ofício solicitando, primeiramente, a antecipação e logo posteriormente a ampliação do número de doses, para que a gente tivesse condição de, juntamente com os idosos, fazer a antecipação da vacinação também das crianças. Então, no dia 23, a gente vai ter 2 grupos de risco.
os idosos a partir de 60 anos, e isso já estava na programação do Ministério, e também as crianças de 6 meses a 6 anos, que foi uma solicitação da Secretaria. Eles são grupo de risco, mas estavam colocados no momento posterior. Só teríamos essa vacinação em meados de abril, a gente está antecipando para o dia 23 de março. Carlos Lula explica ainda que a população deve evitar informações falsas e que a vacina não representa mal algum. Tem muita gente que diz assim, eu não vou tomar vacina de gripe porque depois eu fiquei resfriado, eu não vou tomar vacina porque depois eu fiquei com febre. Veja só, isso é reação natural do organismo em relação à vacina. Quando você ficar com febre depois da vacina, às vezes a gente dá a vacina em bebê, o bebê fica com febre também, é o corpo do bebê reagindo à vacina exatamente trazendo a proteção para o vírus que está colocado ali na vacina. Então, é natural que isso aconteça, você pode ter 1, 2 dias, depois você vai ficar bem e, mais do que isso, vai ficar protegido. E olha, está prevista para o dia 31 de março a inauguração de 50 leitos do Centro de Saúde Genésio Rego, aqui em São Luís. A obra, que segue em ritmo avançado, é uma das medidas do governo para conter o Covid-19. O efetivo para a obra foi triplicado e os 50 leitos deste hospital devem ficar prontos daqui menos de 2 semanas. A estrutura, que precisou ser adequada devido às áreas de isolamento, está sendo preparada para atender aos possíveis pacientes de coronavírus no estado. Até o momento, nenhum caso foi registrado no Maranhão. A obra lá prevê a ampliação da rede pública de saúde e irá garantir 50 novos leitos de retaguarda e leitos de isolamento total, garantindo aí o tratamento eficaz para esses pacientes que possam, ter o coronavírus. A obra está praticamente 80% concluída. Mais de 50 homens têm trabalhado 24 horas por dia para cumprir o prazo de entrega. O Hospital Genésio Rego já atende pacientes com a realização de consultas de várias especialidades. Os novos leitos estão inclusos numa série de medidas que vêm sendo anunciadas desde o início da semana pelo governo do Maranhão. Essas medidas também estão voltadas para o Hospital Carlos Macieira, que é um dos maiores aqui do estado. Nesse caso, serão implantados 20 leitos de UTI e mais 71 para internação clínica. Outros 20 leitos de UTI estão sendo equipados no interior do estado, em Imperatriz e Coroatá. As unidades macro-regionais de saúde também deverão disponibilizar leitos em caso de necessidade. O governo também inaugurou esta semana um centro de testagem para a análise dos casos suspeitos. O centro é o primeiro do país exclusivo para o Covid-19. Estão suspensas por 1 semana as visitas ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A medida atende a uma determinação do governo federal que proibiu o turismo em todas as unidades de conservação permanente do país para impedir a disseminação do novo coronavírus e também evitar aglomerações. E daqui a pouco, mulher é morta durante assalto aqui na capital. E antes de ir para o intervalo, confira medidas para combater as doenças respiratórias. Lave sempre as mãos com água e sabão. Ao tossir, proteja a boca com a parte interna do cotovelo. Evite multidões. De volta com o Jornal da Difusora, e uma mulher foi morta durante um assalto no bairro Cidade Operária, aqui na capital. A vítima se assustou com a ação dos criminosos e foi atingida com um golpe de faca no pescoço. A Polícia Civil do Maranhão ainda não tem pistas do assassino de Ana Cristina Souza Castro, de 31 anos, morta na noite de terça-feira com 2 facadas no pescoço. O crime aconteceu na unidade 205 na Cidade Operária e, de acordo com testemunhas, foi praticado por 2 bandidos em uma motocicleta, após tentarem assaltar a vítima. Ana Cristina e o marido voltavam de um supermercado aqui próximo quando receberam a voz de assalto no começo desta rua. Mesmo depois de golpeada no pescoço, ela conseguiu correr alguns metros e caiu neste ponto. Seu Josué viu quando Ana Cristina caiu e acompanhou a tentativa dos vizinhos em salvar a vida da dona de casa, que morreu na frente da filha de apenas 2 anos de idade. Estava dali quando eu olhei, eu vi ela vindo dali correndo, aí chegou bem que ela caiu. Aí veio uma moça que estava bebendo ali, que parece que está da Cruz Vermelha, né? Aí veio aqui, o cara foi lá, o marido dela lá, desesperado parece, aí chegou para vir prestar socorro, né? Aí para destancar o sangue um pouco, né? Aí fez aquela massagem nela, né? Ela ficou só com o olho assim.
Aí chamaram a SAMU, só que a SAMU custou um pouquinho, né? Quando veio, ela já estava morta já. Os assaltantes ainda levaram as sacolas com as compras e os celulares de Ana Cristina e do marido. A polícia busca agora as imagens das câmeras de segurança para identificar os bandidos e elucidar o crime. O local onde ela veio a falecer possui uma câmera bem em frente, onde pode nos ajudar a tentar ver mais sobre a dinâmica e, se possível, a identificação dos suspeitos, né? Então a gente está esperançoso para que a gente o mais rápido consiga elucidar esse crime. Pois é, e uma gruta dedicada a Santa Dulce dos Pobres foi alvo de vândalos em Pedreiras. A repórter Débora Carvalho tem os detalhes. Inaugurado no dia 13 de outubro de 2019, a Gruta de Santa Dulce dos Pobres. Ambiente este que é visitado diariamente por centenas de fiéis que por aqui passam e expressam sua fé e devoção para a mesma. Mas que na noite de ontem foi vítima dos vândalos. Ao quebrarem o seu vidro, como vocês podem ver nas imagens, quebraram o vidro, quebraram também uma imagem de Cristo que aqui tinha. Pegou o nosso Cristo que compramos recentemente, quebrou todinho, quebrou aqui os vidros da Gruta de Santa Dulce e os vigilantes foram à sua procura e o que não podia fazer nada. Um grande homem que veio aqui, fez isso e foi embora. Padre, o que leva uma pessoa a destruir um local sagrado assim? Realmente perdeu a sanidade, não é questão só de fé. A pessoa não está bem, a pessoa está doente. E nós estamos aí com um monte de pessoas aí com transtornos enormes, principalmente aí pela droga, né? A droga vai criando tudo isso. Então as pessoas não têm medo, não têm mais sensibilidade e, se você analisar, olha a realidade, nós estamos presos dentro de casa. E essas pessoas que poderiam estar sendo acompanhadas, internadas para trabalhar, nós não temos. O nosso Brasil é falho no campo de trabalhar o processo da saúde mental, no campo de trabalhar também a questão dos vícios. Nosso Brasil realmente precisa que nós tomemos uma nova consciência. Daqui a pouco, o INSS suspende prova de vida de beneficiários. E antes de mais um intervalo, confira dicas para combater as infecções respiratórias. Use máscaras apenas se apresentar sintomas de doenças respiratórias. Use álcool gel apenas quando não for possível lavar as mãos com água e sabão. As agências do INSS em todo o estado vão funcionar com atendimento restrito. A Previdência Social também anunciou que os exames de prova de vida dos beneficiários estão suspensos. Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social não terão interrupção nos pagamentos por não realizar a prova de vida pelos próximos 4 meses, a contar deste mês de março. A suspensão do procedimento faz parte das medidas estabelecidas pelo INSS para o enfrentamento do Covid-19. Em situações normais, a prova de vida é feita pelo segurado anualmente para comprovar que ele está vivo e garantir que o benefício continue sendo pago. A partir do próximo mês, os benefícios também serão mantidos, sem a necessidade da apresentação da declaração de cárcere, CPF ou da execução do programa de reabilitação profissional. O INSS, primeiro, está preocupado com o risco da sua clientela, ou seja, o idoso com mais de 60 anos e são as pessoas que estão procurando auxílio-doença, que são pessoas que estão se recuperando de cirurgia, fazendo tratamento de câncer, doentes crônicos. Então, essa parcela da população ela tem que ser colocada numa posição de menor risco possível. Outra medida adotada recentemente pelo governo federal é que nos próximos 15 dias só haverá atendimento para 3 tipos de serviços já agendados previamente nas agências do INSS. Serão mantidos apenas os atendimentos já agendados para cumprimento de exigências de requerimentos de benefícios previdenciários e assistenciais, perícias médicas previdenciárias e avaliações e pareceres sociais dos benefícios previdenciários e assistenciais. Segurados que estavam agendados para comparecer à agência para outros serviços deverão ser remarcados para a data posterior à suspensão. Hoje nós temos mais de 93 serviços disponível na plataforma web e no aplicativo do Meu INSS.
O segurado pode conseguir desde o extrato previdenciário até o extrato por imposto de renda, o histórico de crédito, a carta de concessão, tudo isso ele consegue pela internet. Já em Imperatriz, a Prefeitura vai começar a fiscalizar casas de shows por causa das medidas de controle social. Em Imperatriz, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, anunciou a suspensão de alvarás para a realização de eventos. Não só isso, mas a própria Secretaria também nós vamos suspender provisoriamente por 15 dias as atividades da Secretaria, como alvará e outros documentos, deixando à disposição a parte da fiscalização. Aqui em Imperatriz, a Secretaria de Desenvolvimento Social suspendeu o funcionamento da Casa do Idoso, do CRAS, do Projeto Criança Feliz e do Restaurante Popular e manteve serviços essenciais, como o CREAS, o Centro Pop e abrigos. A Câmara Municipal suspendeu por 15 dias o ponto dos servidores. Os nossos servidores acima de 60 anos estão em casa, nós estamos acompanhando, né? De modo que a Câmara está também igual a todos os órgãos públicos. A Justiça Trabalhista já fechou, a Justiça, o Fórum já fechou, o Governo do Estado já fez também a mesma coisa, de modo que, se é para se precaver, eu acho que a Câmara não comete nenhum pecado também quando está se precavendo. E com as aulas suspensas, os pais têm procurado estratégias para manter a rotina das crianças, mesmo longe da escola. A suspensão das aulas, adotada como medida de prevenção ao novo coronavírus, alterou a rotina de Melissa, que mesmo sem ir à escola, sabe que... Eu não estou de férias, por isso eu continuo estudando ainda pela plataforma da minha escola, porque eu não posso ficar só jogando, comendo, eu também tenho que estudar. Entre uma atividade e outra, a estudante do 6º ano faz uma parada para higienizar as mãos. Uma lição que ganhou reforço nesses tempos de reclusão obrigatório. E, de acordo com esta educadora, é fundamental que os pais estabeleçam uma rotina de atividades para as crianças, lembrando sempre que não são férias e, principalmente, explicar a situação para a turminha. A primeira coisa é informar a criança o que está acontecendo no país. Então, a criança ela tem que estar ciente que não é momento de férias, porque quando você encara o fato de não ir para a escola, é um momento que é férias, então você vai só brincar. Então, não é um momento de férias, porque não é um momento para sair de casa. Então, o ideal é que a criança ela tenha uma rotina em casa, então ela tenha uma rotina para acordar, para almoçar, para jantar, para estudar. A pausa forçada nas escolas impôs aos pais um outro grande desafio: colocar a galerinha no modo ocupado. Fernanda continua saindo para trabalhar, mas programa as atividades que os filhos vão fazer durante o dia. Todo dia, por meio de aplicativo, a escola manda o dever de casa, eu acho isso fundamental. Tem um intervalozinho para eles assistirem a televisão, para eles jogarem videogame. Pietro, de 6 anos, e Sofia, de 4, estão driblando a quarentena com desenhos, lápis de cor, higiene e muita informação. Além dos cuidados, a mãe aponta a necessidade de se manter a calma para não criar pânico entre as crianças. A nossa preocupação vai além do que se pode fazer e também passar informação. O que eu acho muito importante é justamente não deixar de falar a verdade para o teu filho. Informação correta, fundamental nesse momento. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e interaja também em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente encerra a edição de hoje com imagens ao vivo da Rua das Cajazeiras, aqui em São Luís.